Você gosta de faroestes, cowboys, saloons, cavalos? Pois saiba que os cowboys não estão apenas no cinema ou seriados de televisão como Bonanza e Rancho Chaparral. Um grande e famoso herói do Oeste Selvagem está há muitos anos fazendo justiça nas páginas dos quadrinhos. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Tex Willer, chefe navajo e ranger do Oeste Selvagem. Mas isso é assunto para depois da vinheta. Olá, eu sou o TBM e hoje vamos falar sobre Tex Willer, famoso herói do faroeste que há muitos anos circula aqui nas bancas do nosso Brasil. Mas antes de falarmos sobre isso, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações, pois isso ajuda demais o canal. E vamos nessa! Em 1948, Gianluigi Bonelli e Aurelio Galepini trabalhavam em dois projetos ao mesmo tempo. Um era datado ali no século XVIII, de um herói do século XVIII. A revista tinha um acabamento melhor, mais luxuoso, né? A questão gráfica bem mais sofisticada e também um pouco mais cara. A outra era já uma revista fininha, de tiras, né? Como eu falei, era de 32 páginas e era bem barata, né? E se passava ali era um faroeste, né? Era um faroeste. E o herói se chamaria Tex Killer inicialmente. Não Tex Willer, como conhecemos hoje em dia, mas Tex Killer. Os próprios autores falaram que se empenharam mais em Olho Sombrio, por se tratar, né, de um quadrinho quinzenal, né? O acabamento gráfico de luxo. E eles se empenharam mais, né? Eles apostaram mais em Olho Sombrio. Mas desde sua aparição ali em 30 de setembro de 1948, no gibi intitulado O Totem Misterioso, Tex se tornou um fenômeno, primeiramente em seu país natal e depois no mundo todo. No início, Tex era um vaqueiro, que depois de ver o seu pai sendo assassinado, ele acaba fazendo justiça com as próprias mãos. Lembrando que Tex sempre foi um exímio atirador, né? Ele foi treinado pelo Gun Bill, que trabalhava ali no rancho de seu pai. Então ele acaba fazendo justiça com as próprias mãos e acaba sendo perseguido, né, pela polícia mexicana. Tempos depois, após ficar sabendo da morte também de seu irmão, que também foi assassinado, Tex mais uma vez decide fazer justiça com as próprias mãos. E mais uma vez ele acaba sendo perseguido. Ele era considerado agora um fora da lei. Então Tex, ele foi um fora da lei ali no seu início, né, nas suas primeiras aventuras. Mas depois, é claro, vendo o senso de justiça, pois se há uma coisa que os leitores se amarram em Tex, é o seu grande senso de justiça. Eu gosto bastante do senso de justiça de Tex. Ele sabe distinguir o que é certo, o que é errado. E ele não muda. Ele vai agir sempre certo. Ele vai agir de forma correta sempre. Ele é um verdadeiro justiceiro, mas do bem. Com esse senso de justiça apurado, Tex logo depois se tornou um ranger, né? Que é uma espécie de polícia ali do Texas. Então ele se tornou um ranger. E também se tornou o chefe dos navarros, né? A tribo indígena navarros. Ele foi então o Águia da Noite, né? Chefe navarro. Inclusive ele casou com a filha do chefe da tribo, né? A Lilith. Dessa união nasceu seu filho Kit Willer, né? Que depois se tornaria um dos seus pardes, né? Seus colegas aí de aventura, né? O seu filho Kit Willer, né? Lógico que ele batizou de Kit em respeito, né? Em homenagem, essa é a melhor definição. Em homenagem ao seu amigo de longa data também, Kit Carson. Temos um outro parde, também no meio das histórias. O nome dele é Jack Tigre, um índio navarro, né?
exímio atirador também. Outro fato que distingue as histórias de Tex são o lado cômico, né? Que também não é assim tão cômico, mas tem um pequeno lado cômico, principalmente posto ali pelo Kit Carson, né? Que é o parceiro do Tex, Kit Carson, que ele é bem pessimista, né? Então há uma troca aí de São do Inferno, Coruja Velha, um monte de coisa aí. Mas o que acaba fisgando nós, leitores de Tex, né? Eu, por exemplo, eu me amarro nisso, é a questão das pesquisas, né? Então há uma grande pesquisa, né, histórica a respeito daquela época, daquele contexto, né, histórico. Né, não é feito assim do achismo, há uma pesquisa por trás. Então você vê uma grande verossimilhança ali nas histórias do que ocorreu naquela época. Por exemplo, a Guerra Civil Americana, muito da história americana é contada, mas não só a americana, como também em outras localidades, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma revista que é aclamadérrima pelos leitores, inclusive a história é muito boa mesmo, que é Patagônia, né? Que é situada ali na Argentina, né? Essa história, por exemplo, foi escrita por Mauro Bozelli, um dos grandes roteiristas aí italianos, né? E de Tex, né? Por exemplo. Então, esse aqui, por exemplo, é na Argentina, Patagônia, né? E esse é um exemplo, né? Mas há várias outras histórias que há uma grande verossimilhança histórica, de fatos históricos, né, do que aconteceu de fato, né? Então, Tex, você aprende muito história também lendo Tex, né? Além daquela dinâmica que há nas histórias, aquela ação desenfreada que também há dentro das histórias de Tex. Outra coisa que você aprende lendo as histórias de Tex é a questão da cultura indígena, né? Então você vai aprender muito da cultura indígena aqui nas histórias. Você vai conhecer mais dos povos indígenas ali da América do Norte, né, por exemplo. Então você vai aprender muito sobre Cheyennes, Navarros, né, os Comanches, né, entre outras tribos indígenas ali, né, do oeste ali, americano ali, né. Então você vai aprender muito a respeito disso. Agora vamos falar sobre Tex aqui no Brasil. Tex também é um sucesso aqui no Brasil. A primeira aparição do herói aqui no Brasil se deu ali dos anos 50, né? Ali de 51 a 57, mais ou menos, né? Na revista Júnior, né? Que era uma revista parecida com um talão de cheque, né? Quem é velho conhece cheque, né? Sabe como é que é o cheque, né? Depois, em 1971, Tex retornaria, né? Ali na editora VEC, né? E aí, não mais parou de ser publicado, né? Então ele continua galopando de forma ininterrupta até hoje, né? Tex não mais parou, de 71 pra cá, Tex sempre foi publicado. Isso é um feito, um marco, né? É bem difícil isso acontecer. Isso mostra como o herói é amado, né? Assim, Tex passou pela editora VEC, né? Que foi a primeira ali, dos anos 70. Depois ele passou pela Globo, editora Globo. Depois passou pela Mitos e continua até hoje na Mitos, né? Mas temos outras editoras que lançaram Tex. Por exemplo, temos a coleção Tex Gold, né? Feita pela Salvat, né? E a Panini também publicou algumas edições desse herói. Tex é o carro-chefe da Bonelli, né? Ali na Itália, Bonelli Comics. E lá a revista é chamada de Fumetti, né? Então Tex é esse herói, esse lendário herói, né, que está há muito tempo conosco, né? Inclusive, as suas histórias, elas são preto e branca, né? E muitas pessoas criam assim um certo, né, afastamento do herói por ser preto e branco, né? O que eu acho, na minha opinião, que estão perdendo muito, né? Pois as histórias, você não tem história ruim. A história de Tex, você vai ver história mediana pra cima. Então não existe, eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi uma história ruim de Tex. É mediano pra cima. Agora,
uma curiosidade aqui, né? Algumas curiosidades a respeito de Tex, né? Tex, ele foi inspirado, né, para sua criação num ator de filme de faroestes ali mudo, do cinema mudo. Eu estou falando de Tom Mix, né? Então ele foi bastante inspirado no Tom Mix, que era famoso naquela época do cinema mudo, principalmente nos filmes de faroeste, né? Ele também foi inspirado no herói O Fantasma, o primeiro herói mascarado criado por Lee Falk e Rei Mu, né? Então ele foi bastante inspirado no Fantasma. Inclusive, ali no início o Tex chegou a usar uma máscara negra, né? Seja por pouco tempo, mas acabou usando uma máscara negra, assim como camisas e calças negras. Assim ele foi apelidado pelos navarros de Águia da Noite. Também Tex teve ao seu lado um parceiro, né, um cachorro, né, que era chamado de Satã, que foi baseado no Capeto, né, cachorro do Fantasma. Foi por pouco tempo, né. Inclusive Tex também tem um cavalo chamado Dinamite, né, que agora ele fica mais dentro da reserva Navarro. Ele não é mais usado, né, mas ele também teve ali no seu início Dinamite, né? Como o Fantasma, se eu não me engano, ele tem um Tornado, né? Que é um cavalo também. Então isso mostra a inspiração, né? Que o Gianluigi Bonelli, né? E o Galepini tiveram, né? Que foi o personagem criado pelo Lee Falk, né? O Fantasma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para você. E comente aí, né? Comente aí. E nos vemos na próxima.